Para se desenvolver espiritualmente, para compreender a obra de Deus minimamente e se posicionar dentro dela corretamente, o ser humano precisa ser simples, simples de coração, precisa alcançar uma simplicidade interior, que por sua vez não tem nada a ver com a mediocridade e nem com a pobreza. Ser simples não significa ser medíocre, mas simplesmente estar aberto, vibrar corretamente, estar numa frequência que permita ao indivíduo entrar em conexão com as coisas. Porque a complexidade, a falta de simplicidade, afasta o ser humano da compreensão das coisas e da própria vida. O problema é que vivemos num mundo muito complexo. Tudo hoje é complexo demais. As cidades são complexas, elas vão crescendo e necessitando de uma malha viária cada vez mais complexa, investimentos complexos, uma infraestrutura complexa, uma segurança complexa. Então, estamos hoje diante de uma complexidade tão agressiva, né? Eu acredito que a palavra seja essa, uma complexidade tão agressiva, que a simplicidade nos múltiplos setores da vida está sendo expulsa cada vez mais, cada vez mais. E essa simplicidade ela não é mais apreciada, porque ela não vende, ela não está pautada na ostentação, nas aparências, na fama, na glória. A simplicidade ela é muito silenciosa, está dentro do indivíduo, serve ao indivíduo, permite o seu desenvolvimento espiritual, a sua paz interior, o seu equilíbrio, mas como nada disso pode ser visto por fora, mas apenas sentido pelo próprio indivíduo dentro dele, que também não é apreciado. Nada que não pode ser visto externamente é apreciado pelas pessoas em sua maior parte, porque querem ostentar, querem aparentar uma coisa que não são, querem usar muitas máscaras, e daí a simplicidade não interessa, a simplicidade não atrai, a simplicidade não convence as pessoas, porque na verdade elas não têm contato com o seu verdadeiro eu, elas não vivem espiritualmente, elas não ouvem a sua intuição em sua maior parte, mas seguem apenas essa mente programada pelo ambiente externo, pelas ideologias, pelas depravações, pela inversão de valores, pelos dogmas religiosos, né? E por aí vai. Então, o ser humano ele é hoje uma máquina mental, ele é um robô praticamente. O ser humano ele vem sendo desviado cada vez mais do caminho natural, vem sendo desviado, essa é a palavra. E quem é desviado do seu caminho natural e se torna uma criatura artificial, demasiadamente mental ou sensual, não vê graça nessa simplicidade interior, nessa simplicidade do espírito que se manifesta intuitivamente. O que o espírito quer? Simplesmente ser, simplesmente vibrar, irradiar, experimentar a vida como ela é, se desenvolver, crescer, se conhecer. Esse é o anseio do espírito, essa é a vontade do espírito. Mas isso é demasiadamente simples para as pessoas, para esse ser humano mentalmente complexo, que se preocupa apenas com as aparências. Para esse ser humano complexo, a vida interior é sem graça. Ele prefere a correria externa, mas por causa da correria externa, ele sufoca o movimento interior. E o verdadeiro movimento da vida é o movimento interior, é a intuição. A intuição, quando desperta,
é um movimento que confere uma leveza à vida do ser humano, que indica caminhos, orientações, conselhos. O ser humano alcança a sabedoria da vida através do Espírito. O Espírito a tem em si. Da mesma forma como uma semente tem em si todas as condições para dar origem a uma grande árvore que por sua vez produz frutos, assim o espírito humano também tem condensado em si todas as potencialidades. O espírito é pronto, como disse Cristo, mas a carne é fraca e a própria mente faz parte da carne. Então essa mente seduzida pelas externalidades, pelas aparências, pelas ideologias, pelos modismos, ela sufoca o espírito, essa semente espiritual que tem em si tudo o que o ser humano necessita para se desenvolver. Então as pessoas hoje lutam contra si mesmas, se destroem a si mesmas, interrompem o seu desenvolvimento espiritual, porque são seduzidas pelas aparências, pelas externalidades, por essa correria louca da vida que não leva para lugar algum. Eu sei que o ser humano precisa trabalhar, precisa ter uma profissão, uma carreira, precisa se sustentar, mas também não pode naufragar em meio à correria do mundo externo. O ser humano precisa de um equilíbrio, precisa também reservar um tempo para a sua vida espiritual. E mesmo que não tiver um tempo específico para a vida espiritual, pode se desenvolver espiritualmente no próprio trabalho, em momentos de silêncio, onde o ser humano está ali desempenhando a sua função, ele pode estar ouvindo a sua intuição e através da sua intuição pode estar conectado a planos mais elevados que o terreno e lentamente pode ir modificando a sua vida através das orientações que recebe por meio da intuição. Então, muitas vezes mudar a sua vida, sair dessa correria louca, não é fácil. Algumas pessoas conseguem fazer isso de forma mais rápida, outras demoram mais. Mas mesmo assim, independente da situação e do caso, o ser humano precisa fazer alguma coisa por si, para se harmonizar com a ordem cósmica do universo, se harmonizar com as leis espirituais. Nós não estamos aqui apenas para o trabalho e a ostentação, para o consumismo, para comprarmos um monte de besteiras, nos endividarmos e nos tornarmos escravos do trabalho. Precisamos trabalhar sim, não podemos ser preguiçosos e vagabundos, mas acima de tudo é preciso ouvir o seu espírito e deixar ele nos orientar. Ou seja, o ser, nós precisamos ser. O espírito, que é o ser, precisa indicar o caminho da vida do ser humano. Mas para compreender o espírito é preciso ser simples de coração. É preciso dar espaço para essa simplicidade interior, para que ela possa brotar, para que ela possa gerar frutos, para que ela possa realmente mudar a vida do ser humano. Porque a modificação da vida, a transformação da vida, a melhoria da vida não se dará por meio dessa complexidade mental. Não é a mente que vai mudar a vida do ser humano. A mente, hoje, ela está ligada apenas às coisas terrenas, se tornou escrava das coisas terrenas. A modificação e a transformação vem através do despertar espiritual. Quando o espírito desperta de dentro para fora, mostrando ao ser humano a simplicidade de coração, indicando-lhe caminhos inovadores. Então, esse é o caminho da simplicidade de coração, que não tem nada a ver com a mediocridade e nem com a pobreza. Na verdade, é essa simplicidade de coração que confere ao ser humano a profundidade dos pensamentos. Pensamentos simples que são embasados pela simplicidade de coração, eles são objetivos e profundos.
E esses pensamentos complexos, que não têm embasamento algum no espírito, são rasos, são superficiais, são contraditórios, não conduzem para lugar algum. Fazem com que o ser humano fique dando voltas em torno de si mesmo. O ser humano é hoje um inseto em volta da lâmpada da sua vaidade mental, dando voltas e mais voltas e mais voltas sem sair do lugar. Isso é essa correria pós-moderna? As pessoas dão voltas e voltas e voltas e não saem do lugar? A sensação de movimento que experimentam é falsa, é a falsa sensação de movimento. O único movimento existente é interior, porque o espírito, quando desperto, está conectado a planos mais elevados, de onde vêm as irradiações espirituais. E isso preenche o ser humano e isso confere movimento à sua vida. Disso surgem as inspirações, as intuições, os insights, as sacadas. Isso movimenta a vida do ser humano, isso lhe traz uma nova luz. Isso lhe traz a verdadeira esperança, que é aquela que brota do fundo do coração e que clama por ações, e não essa esperança morta de pessoas perdidas que já não acreditam mais em si mesmas e fecham os olhos e seguem os dogmas religiosos esperando alguma coisa por essa via. Isso é a morte espiritual. Isso é a morte espiritual. Os mortos com a sua falsa esperança. A esperança precisa ser algo vivo, algo que aquece o coração, algo que esquenta o íntimo do ser humano. Isso é a verdadeira esperança, que somente pode ser experimentada por pessoas despertas e simples, por pessoas que praticam a simplicidade de coração e que colocam essa complexidade mental de lado. Hoje existe um cultivo unilateral do raciocínio, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. As pessoas estão muito aqui, e essa mente demasiadamente complexa sufoca essa simplicidade interior. Então seja simples de coração, experimente-se através dessa simplicidade de coração, que é a intuição. Cristo mesmo disse: orai e vigiai, para não caíres em tentação. O que isso quer dizer? Ouvir a sua intuição, a sua simplicidade de coração. O caminho está na simplicidade de coração e não nessa complexidade mental. Essa complexidade mental simplesmente afasta o ser humano de si mesmo, porque essa mente complexa é o não eu, é o não eu. E o espírito, com a sua intuição, é o verdadeiro eu que o ser humano precisa ouvir para encontrar o seu caminho de forma sólida nessa vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!